ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre comunicação, como uma criança atende quando ela é chamada pelo nome. Mas antes eu queria pincelar como sempre, as características do autismo. Um autista é sempre diferente de outro autista, né? Uns mais comprometidos na área da comunicação, outros mais comprometidos na interação social e outros têm mais dificuldades no comportamento. Mas o importante é observar qual é a idade mental que tem essa criança com autismo, né? Quais são os gostos que ela tem, qual o tipo de brincadeira que ela gosta, qual é o contato que ela permite dessa outra pessoa, né? Quando é que ela se sente mais tranquila, né? Você consegue perceber isso, quem conhece o desenvolvimento normal de uma criança. Se essa criança com autismo ela está se comportando como uma criança de 1 ano, se é uma criança de 3 anos, de 8 anos, né? E se diferencia da idade que realmente ela tem, que é a idade cronológica. Isso é muito importante saber. Outra questão muito importante é os aspectos sensoriais. Quais são as áreas que ela mais se incomoda, né? A área da visão, quando ela se incomoda muito com claridade, ou muitos estímulos visuais, a área da audição, quando ela se perturba muito com barulhos, com ruídos, do toque, né, que é a área do tato, né, se ela não permite que toquem nela, às vezes até a roupa, né, deixa ela desconfortável. Então, tudo isso é importante para a gente observar, porque essas informações vai ajudar a você trabalhar com as intervenções que nós vamos trabalhar hoje, ok? Então, falando de comunicação, quando a criança não atende um chamado, o que você tem que fazer? Primeiro, observar qual é o interesse que essa criança tem, qual é o objeto que ela mais gosta, que realmente ela se atrai por ele, tá? Seja o quê? Um CD, desde um CD, que ela gosta muito, que ela é vibrada por um CD, ou então um brinquedinho, ou então o som do brinquedinho, ó, tá? Ou até mesmo o celular. Se ela gosta de celular, né, ela se anima quando vê um celular, ela briga porque ela quer esse celular. Então, qualquer um desses objetos, você vai trabalhar da seguinte forma. Você vai chamá-la pelo nome. E se ela não atender, aí você vai usar esses objetos. Se ela atender, você imediatamente entrega o objeto que ela gosta. Então, você vai chamar pelo nome. Se ela atender, você sorri, dá o objeto e elogie, tá? Então, vamos supor que ela não responde. Você chamou 1, 2 vezes, não repita muito. Você chama 1, 2 vezes, ela não atendeu. Pega aquele objeto que ela mais gosta, tá? E chame pelo nome, tá? Mas tenta fazer com que ela perceba que você está com o objeto que ela gosta na mão. Deixe sempre o objeto aqui na altura dos seus olhos e chame pelo nome. Ela vai olhar para o objeto e quando ela olhar, você está bem perto dos seus olhos, aí você entrega o objeto e elogie. Aí fala, comenta alguma coisa, faça alguma coisa, porque para dar sentido àquele chamado, tá? Então, se ela olhar, você já traz o objeto na linha dos seus olhos e entrega o objeto, tá? Sempre elogie. Tá? Se ela não está te ouvindo, ela não atende o seu chamado nem com você com o objeto na mão, então você vai sentar em frente a ela, em frente à criança, tá? E vai pegar esse objeto e vai fazer com que ela perceba esse objeto. E aí sim, você vai trazendo até os seus olhos e chamando, tá? Fala o nome dela. Se ela for atraída pelo objeto, ela vai seguir a direção desse objeto, ela vai olhar. Quando ela olhar para você, você elogia e dá o objeto, tá? Se ela não está interessada, ela está interessada em um outro objeto que não está em suas mãos, então ela está ali parada. Ela está mexendo no celular. Ela só quer saber do celular. Ela não quer saber do que você está falando. Então, você vai ter que intervir mesmo. Você vai ter que tirar esse objeto, tá? E ela vai acompanhar. Aí você vai trazer até a altura do seu olho
E aí você vai falar o nome dela. Falou o nome dela, se ela olhar para você, você devolve e elogia. Tá? Então você tem que fazer isso várias vezes, mas não pode ser uma coisa repetitiva, não pode ser uma atividade cansativa, porque senão ela vai começar a pegar aversão a essa atividade, aí ela não vai atender mais nada. Aí toda vez que o senhor falar com ela, ela não vai atender. Então não exagere, tá? E vá diminuindo, né, esses objetos. De vez em quando você vai chamando e vai, quando ela atender, você faça algo engraçado, fale alguma coisa, leve para algum lugar que ela gosta, para ela entender que nem sempre vai ter um brinquedo quando ela ouvir o nome dela. Okay? Então, isso aí é muito importante. Agora, no autismo mais leve, falando de comunicação do autismo mais leve, tem a criança que ela tenta falar as coisas e ela fala algumas palavras soltas. Tá? Então, tenta organizar o que ela está tentando falar. Se ela te falou duas palavras que você entende mais ou menos sobre o que ela está querendo falar, então você pega e organiza essa frase para ela. Tá? Ela não vai te repetir na hora, mas ela vai processar isso e com o tempo ela vai começar a organizar o pensamento. Tá? Ecolalias são presentes no autismo. É importante saber que ecolalia é uma intenção comunicativa. Então, ou ela está repetindo o que você fala, ou ela está falando coisas que ela ouviu na televisão ontem, na semana passada. Ela está tentando pegar alguns desses elementos para te comunicar alguma coisa. Dê atenção a isso. Tenta descobrir o que ela está falando. Tenta criar uma conversa em cima daquele assunto dessa ecolalia, dessa repetição que ela fala. Tá? Ela vai perceber que ela está criando uma comunicação. Isso é excelente. Okay? Outra intervenção que a gente pode fazer é quando a criança ela fala bem, né, mas só que ela não consegue acompanhar um diálogo. Então, se você está falando da escola, né, as coisas que aconteceu na escola, e ela começa a falar que aconteceu na escola, de repente ela muda e ela fala de outra coisa que não tem nada a ver. Ela vai falar de planetas, ela vai falar de carro, ou de alguma coisa que está bem fora do contexto. Traga de volta para o assunto que você estava falando. Sempre. Tá? Mas a gente estava falando disso, então vamos continuar falando disso. E continua fazendo perguntas, falando, acrescentando o que você tem a falar sobre aquele assunto, tá? Para ela começar também a persistir no assunto por mais tempo. Um caso mais leve ainda é quando o autista ele tem dificuldade de aceitar regras, quando ele não entende alguns assuntos mais abstratos. Tá? Então procure, né? Tem na internet, tem em livros, tem até em casas de materiais pedagógicos, historinhas, né? De sequências. Eu tenho aqui algumas, tá? Aqui é um menininho dormindo, não sei se dá para ver melhor aí, menininho dormindo, ele levanta, vai tomar café, vai para a escola, né? Tem outros que tá? A menininha coloca a semente. Veja bem, a semente, ela cuida, né, da plantinha e nasce a florzinha. Né? Então, aqui, tenta montar uma história com essa criança. É muito, muito interessante isso, que se você conseguir histórias sequenciais de um assunto que você precisa trabalhar com seu filho, você vai perceber que ele vai interiorizar isso com mais facilidade. Você vai perceber que ele vai começar a atender algumas regras, alguns comandos dentro de casa relacionado àquela história que você falou. E ele vai obedecer muito mais do que você falar, tem que levantar, tem que escovar os dentes. Né? Você contando a historinha lá do Joãozinho e da Mariazinha e faz um final feliz, você vai ver que vai dar muito resultado. Tá? Então, hoje nós estamos falando de comunicação. Tentei falar um pouquinho do grau mais comprometido ao mais leve, tá? E se você gostou, dê um like aí para nós e aguarde o próximo vídeo, tá? Então, obrigada.